amigos da TV Mundo Maior. Será que é possível termos premonições através de sonhos? Essa é a dúvida da nossa telespectadora Maria de Lourdes, de Vitória da Conquista, e é o tema de hoje. André, o que é a premonição de acordo com a doutrina espírita? A grosso modo, é uma capacidade que nós temos de antever o futuro, né? Viajar no tempo e antecipar acontecimentos que se dariam no futuro. Por que eu disse se dariam? Um dos médiuns de premonição mais conhecidos é o Sr. Michel de Nostradamus, né? E muitas das suas premonições se concretizaram, outras tantos não se concretizaram. Eu diria até que de uma forma exata é possível nós entendermos o que se dará no futuro analisando o presente, né? Então, se todos estamos envolvidos em um processo de alta belicosidade, é natural que a lei de causa e efeito nos leve, num futuro, a um evento belicoso de grandes proporções, né? Por outro lado, nós também temos condições de alterar o futuro, né? Há uma grande diferença entre lei de ação e reação e lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Você coloca uma chaleira no fogo, a 100 graus, inevitavelmente ela ferve. Lei de causa e efeito. Há uma causa que haverá de redundar em um efeito. Entretanto, entre a causa e o efeito, há a ação humana, né? Então, pela lei de causa e efeito, eu coloco a água no fogo e antes de que se atinja 100 graus, eu coloco a água gelada. Ela não entra num processo de fervura, né? Assim é com a nossa vida, ou seja, eu vejo que no futuro alguém vai me assassinar, né? Ainda que seja numa próxima vida. Ora, digamos que isso é uma possibilidade, uma vez que eu tenha feito o mesmo com outras criaturas. Então, uma das formas que eu me harmonize com a lei divina é passar na pele aquilo que eu fiz com outrem. Só que, ao invés de aguardar de forma apática que tal evento se dá, eu começo a trabalhar de forma proativa, né? Então, por exemplo, entro num serviço de voluntários, Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, né? Médicos que procuram países onde há processos de grandes desgraças, de grande sofrimento, guerras, e ali se dedicam a salvar outras criaturas. Eles naturalmente passam a dar valor à vida e, portanto, não precisam mais do aprendizado pela dor. Então, a mediunidade de premonição, ela é uma possibilidade. Entretanto, ela não é uma garantia de que o evento premonitório verdadeiramente se dará. Todos os nossos sonhos possuem uma mensagem, uma premonição? Todos os nossos sonhos nos trazem uma mensagem, mas não necessariamente uma premonição, né? Quem estudou com bastante profundidade o assunto foi Sigmund Freud. Aliás, ele tem, se não me engano, 2 obras, Interpretação dos Sonhos, né? E o pai da psicanálise, ele analisa os recados que o nosso inconsciente nos passa, né? Então, a grosso modo, eu sonho, por exemplo, de que eu vou ser demitido do emprego anterior, né? Dali para diante eu vou entrar num processo de sofrimento material, né? Eu preciso ver o que significa o emprego anterior para mim, né? Não é algo, sonhou com isso, vai acontecer aquilo. O que significa no meu entendimento o emprego anterior? Pode significar o velho, né? Então eu vou me demitir, eu vou sair do velho, né? E dali para diante eu terei problemas de ordem material. O que significa isso? Significa que eu posso, a partir de agora, não ter mais o foco em conquistas materiais, mas sim conquistas espirituais, porque eu posso ter já me esbanjado e me machucado pelo apego à materialidade. Então você veja que a interpretação do sonho é completamente diferente do que vou ser demitido da empresa e vou passar necessidades, né? Por isso que geralmente os psicanalistas são muito bem preparados para nos auxiliar na compreensão desses sonhos. Entretanto, há sim sonhos premonitórios, mas como dissemos, nós podemos anulá-los, né? A partir de uma causa que anule eventuais sofrimentos ou até benefícios, né? Eu posso sonhar, por exemplo,
que eu vou ter no futuro um emprego na Organização das Nações Unidas salvando criaturas. Mas no caminho eu resolvo que não, o que eu quero é ganhar muito dinheiro no sistema bancário. Naturalmente eu vou procurar o sistema bancário e aquele sonho premonitório ele sofre uma interrupção, né? Outra coisa que é bastante importante levarmos em consideração aos sonhos premonitórios, Kardec nos fala de 3 tipos de sonhos, né? Um deles é o sonho, vamos dizer, sonho orgânico. Então, eu me alimento de 600 gramas de picanha e vou dormir. Nós sabemos que a carne demanda do organismo um excesso de trabalho, por assim dizer, para que a digestão seja feita. O espírito está ligado ao organismo. Então o espírito ele tem dificuldades nessa emancipação, uma vez que o organismo está sofrendo. Por isso que um dos motivos que não se recomenda uma alimentação mais pesada à noite. Então eu vou sonhar, por exemplo, com um vampiro, né? Vou sonhar com um abatedouro, porque o espírito está percebendo o sofrimento do corpo biológico. Outra explicação que Kardec nos traz a respeito dos sonhos é o sonho arquivo do nosso inconsciente, né? Muito próximo daquilo que Freud nos trouxe. Então, a grosso modo, eu sonho que eu vou ter a peste negra, né? Na verdade, não significa que eu vou ter a peste negra, mas é um arquivo do meu inconsciente que registra que lá no passado eu tive a peste negra. Então, não necessariamente está no futuro, ficou no passado, né? E por fim, aquilo que o Kardec chama de sonho espírita, ou seja, no momento que nós dormimos, o espírito se emancipa do corpo, ele vai fazer cursos, ele vai visitar os seus parentes que o antecederam na vida espiritual, ao retorno à vida espiritual, e ali acontecimentos se darão, e quando ele retorna para o corpo, ele lembra de alguns pontos desses acontecimentos. A grosso modo, eu posso sonhar que no futuro eu estarei num incêndio de grandes proporções. No momento que eu me emancipei do corpo, eu posso ter ido auxiliar criaturas que estavam no meio do incêndio. Então não significa que o futuro se dará. Nós precisamos mesmo nos preocuparmos com o presente e fazermos o nosso melhor para que o nosso futuro seja o mais pacífico e proveitoso possível. A Maria de Lourdes, André, ela nos relatou que às vezes ela sonha com o assassinato de pessoas que ela não conhece. E aí, de uma forma ou outra, ela acaba vendo esses assassinatos que ela sonhou nos jornais, na internet. E ela gostaria de saber por que isso acontece. Não dá para nós dizermos. Ela tem a mediunidade de premonição. Ela tem essa capacidade de antecipar o futuro. O espiritismo não traz respostas prontas, né? O espiritismo demanda bastante estudo. Pode ser, sim, que a criatura está antecipando acontecimentos que se darão lá no futuro. Mais uma vez, é preciso levar em conta o que se dará no meio para que o futuro seja feito, no presente e no meio. Mas Michel de Nostradamus, como dissemos, no nosso entendimento maior, médium com essa capacidade, em alguns tantos ele errou, né? Por outro lado também, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado em associar tudo à premonição e uma capacidade mediúnica de antever o futuro. Eu posso sonhar essa noite que um carro vai invadir uma favela e dezenas de pessoas serão assassinadas. Ora, se eu procurar na internet, eu verei que em algum lugar do mundo, ou melhor, em alguns lugares do mundo, carros invadiram residências paupérrimas e mataram pessoas. Eu posso sonhar que uma criatura está sendo esfaqueada, né? Ora, inevitavelmente, todos os dias, em planetas de provas e expiações, as criaturas são assassinadas, né? Talvez nós recomendaríamos à nossa irmã que se preocupasse menos com isso, se preocupasse bem menos com as notícias que está procurando, né? Porque se você tem esse tipo de sonho e assiste estes policiais, esses programas televisivos e radiofônicos, ou mesmo navegando na internet, pelas páginas da polícia, nós veremos crimes de toda a ordem. Podemos fazer a associação como eventual premonição. Nós precisamos, de fato, viver o nosso presente, que esse é um drama, né, da humanidade. A depressão, que é viver do passado, temer aquilo que eu fiz, né, os complexos de culpa armazenados no nosso inconsciente,
por não compreendermos o passado e não estabelecermos um plano proativo de iluminação. Ou o transtorno da ansiedade, que é antever o futuro, né? É temer uma doença que se dará, um evento que se dará. E aí nós abrimos mão do nosso presente, quando de fato nós estamos aqui hoje construindo o nosso amanhã. Quer ter uma encarnação melhor no futuro? Seja uma pessoa melhor hoje. Quer ter uma aposentadoria melhor? Poupe hoje. E assim sucessivamente. De fato, nós precisamos viver mais o presente de forma assertiva do que temer o futuro. Até porque, em Atributos da Divindade, tão bem delineado na obra Mater da Doutrina dos Espíritos, Kardec nos fala de um Deus que é justo, soberanamente bom, onipotente, onisciente, Pai por excelência. Confiemos no nosso Criador. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E se você tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim, escreva para faleconosco, tvmm@feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima.